Ato 1. O reflexo do tempo. Ela ficou parada em frente ao espelho por alguns minutos a mais do que o necessário. O vestido ainda servia, o anel também, mas nada nela era a mesma pessoa de 5 anos atrás. Yuna observou as pequenas linhas ao redor dos olhos, cicatrizes invisíveis de quem aprendeu a dormir com o silêncio. Naquela noite, ela não voltaria para se casar. Ela havia voltado para encerrar algo que nunca terminou. Aos 23 anos, Yuna havia deixado aquela cidade pequena como quem foge de um incêndio. Sem explicações longas, sem despedidas emocionadas, apenas partindo no ônibus das 6 enquanto o sol se punha sobre as colinas. Para os vizinhos, a história era simples: medo do altar, imaturidade, covardia. Mas a verdade era uma pedra pesada demais para carregar sozinha. 5 anos depois, o passado bateu à sua porta digital. Um convite de casamento. Min Jae e Seo Rin. O nome da noiva não doeu. Yuna sequer a conhecia. O que doeu foi a precisão cirúrgica do convite. A mesma igreja de pedra, o mesmo horário de outono, o mesmo cheiro de incenso e madeira velha. Era um chamado. Ou talvez um acerto de contas. Ato 2. A cidade dos fantasmas. Yuna voltou para a cidade 2 dias antes da cerimônia. Ninguém a reconheceu de imediato na estação de trem. O cabelo longo e castanho dera lugar a um corte curto, moderno, e seu olhar era firme como o de quem já sobreviveu ao pior. Ela caminhou pelas ruas que conhecia de cor, a padaria que ainda cheirava a canela, o banco da praça onde Min Jae a pedira em casamento. Na primeira noite, ela parou em frente à antiga casa dele. As luzes estavam apagadas, mas as lembranças eram nítidas. Foi ali, naquele escritório de paredes revestidas de carvalho, que Yuna ouviu o que não deveria. Uma conversa sussurrada entre o pai de Min Jae e um advogado. Naquela noite, há 5 anos, ela descobriu que o acidente de carro que matou seu pai não fora um erro do destino. Foi uma negligência acobertada pela família de Min Jae para proteger os negócios da família. Se ela falasse, Min Jae teria que escolher entre o amor dela e a liberdade do próprio pai. Ele destruiria a si mesmo para fazer justiça a ela. E Yuna o amava demais para deixar que ele se tornasse o carrasco do próprio sangue. Então, ela escolheu ser a vilã. Ela fugiu. Ato 3. O encontro inesperado. No dia seguinte, o destino pregou uma peça. Yuna encontrou Seo Rin, a noiva, em um pequeno café perto da praça. Seo Rin era radiante. Tinha a luz de quem acredita piamente no futuro. Sem saber quem Yuna era, a moça começou a falar sobre os preparativos. "Ele é um bom homem", disse Seo Rin, segurando a xícara com delicadeza. "Mas às vezes sinto que uma parte dele nunca saiu de um quarto escuro. Ele tem pesadelos, sabe? Acorda chamando um nome que nunca repete durante o dia. Ele nunca fala do passado." Yuna sentiu um aperto no peito que quase a impediu de respirar. Aquela mulher era doce demais para viver em uma casa construída sobre ossos e mentiras. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Yuna pegou um papel timbrado. Ela não escreveu para Min Jae. Escreveu para a noiva. Não contou o crime, não deu nomes. Apenas uma frase curta, quase inofensiva, deixada no balcão do hotel para ser entregue. "Antes de dizer o sim, pergunte a ele sobre a noite em que eu fui embora. Não aceite o silêncio como resposta." Ato 4. A visita das 3 da manhã. Yuna planejava ir embora antes do amanhecer, mas às 3 da manhã, batidas pesadas ecoaram na porta do quarto 402. Era ele. Min Jae entrou sem pedir permissão. Ele parecia mais velho. Havia uma calma cansada em seus ombros. Ele não gritou. Não perguntou por que ela havia voltado. Ele apenas se sentou em uma cadeira distante, na penumbra, e disse: "Eu esperei 5 anos para você ter a coragem de me encarar." Yuna tentou desviar o olhar, mas ele continuou. "Você acha que eu sou cego, Yuna? No dia em que você partiu, eu fui ao escritório do meu pai. Eu encontrei os mesmos papéis que você viu. Eu soube de tudo. Do acidente, do suborno, da culpa." O ar no quarto congelou. Yuna sentiu as mãos tremerem. "Se você sabia, por que não me impediu de ir?" Ela sussurrou.
Minjai deu um sorriso amargo, sem alegria. Porque eu sabia por que você estava indo. Você estava tentando me salvar de mim mesmo. E eu, em minha covardia, deixei você ir porque não sabia como te olhar nos olhos sendo filho de quem sou. Nós dois nos sacrificamos, Yuna. Mas o meu sacrifício foi ficar e carregar o lixo da minha família para que ele não transbordasse para você. Eles ficaram em silêncio por 1 hora. Não houve beijo, não houve promessas. Apenas o reconhecimento de que o amor deles havia sido assassinado por pessoas que deveriam tê-los protegido. Ato 5. O silêncio da igreja. O dia do casamento chegou sob um céu cinzento. Yuna cumpriu sua última promessa a si mesma. Ela se sentou no último banco da igreja de pedra. Minjae estava no altar. Ele não a olhou uma única vez. Quando o padre perguntou se alguém se opunha àquela união, o silêncio na igreja foi tão absoluto que era possível ouvir o bater das asas de um pássaro lá fora. Yuna manteve as mãos cruzadas no colo. Ela viu Seo-rin olhar para Minjae com dúvida por um segundo. Talvez a carta tivesse surtido efeito, mas Minjae segurou a mão da noiva com uma firmeza que dizia: "Eu vou cuidar de você, apesar de tudo." Minjae se casou, não por paixão avassaladora, mas por necessidade, por continuidade, por redenção. Yuna levantou-se antes do beijo final. Ela caminhou até a estação de trem enquanto os sinos da igreja começavam a badalar. Já no vagão, vendo a cidade diminuir na janela, seu celular vibrou. Uma mensagem curta. "Obrigado por ir embora de novo. Dessa vez eu entendi. Algumas histórias não terminam felizes, terminam necessárias." Yuna encostou a cabeça no vidro frio. O anel que ela ainda carregava na bolsa foi deixado para trás, no banco da igreja. Algumas pessoas nascem para ser o felizes para sempre. Outras, como ela e Minjae, existem apenas para ensinar um ao outro quando é hora de desaparecer.